Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é quinta-feira. Meus amados, minhas amadas, belo o Santo Evangelho de hoje, e ele, ao mesmo tempo, nos apresenta um programa de vida. Um programa. Ele também nos faz ver como é a vida daquele que segue os passos de Jesus. Como devem se comportar, como devemos nos comportar, nós todos que seguimos os passos do Senhor Jesus, que fomos atraídos por Ele, que estamos nos seus caminhos, que o conhecemos. O evangelista São Lucas nos diz que nosso Senhor Jesus, ele escolheu 72 discípulos e os enviou à sua frente. Como assim? Então, nosso Senhor os mandou à frente em missão por aqueles lugares que depois Jesus mesmo iria. E ele manda esses 72. Eles deviam anunciar. Eles deviam preparar o povo para a visita de Jesus, que se daria logo depois. Pois bem, mas ao enviá-los, o que é que Jesus diz? Para que eles tomem consciência da missão, daquilo que os espera, para que eles entendam como eles devem partir. O Senhor diz para eles: olhem, a messe é muito grande, há muita coisa para fazer, precisamos muito anunciar o reino de Deus, falar sobre o amor de Deus. Porém, os operários são poucos. Vocês devem pedir ao dono da messe, ao meu Pai que está no céu, para que ele envie operários para a sua messe. Vocês precisam pedir. Não deixem de rezar por isso, porque à medida que vocês pedem, o Pai envia. O Pai quer que vocês peçam. São vocês que precisam mostrar para o Pai o quanto vocês precisam, o quanto é necessário, o quanto é preciso. Então peçam a Deus, o meu Pai. Percebam bem que Jesus está nos dizendo que isso deve fazer parte da nossa oração. Que esse pedido ao Pai deve estar presente em nossos pedidos. Nós precisamos pedir ao Pai que Ele envie operários para a sua messe. Penso que talvez muitos de nós não lembram absolutamente de rezar a Deus pedindo bons sacerdotes, bons pastores, não é? Pai, envia mais sacerdotes para a messe. Pai, envia mais homens e mulheres que se consagrem para o teu serviço. Talvez poucos se lembram disso que Jesus hoje nos pede, que nós rezemos pedindo ao Pai. E aí, nosso Senhor logo em seguida diz para eles: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vejam bem, Jesus não engana a ninguém. Ele está nos dizendo: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês são minhas ovelhas. Vocês não são iguais aos do mundo. Vocês são minhas ovelhas. Eu os envio, e eu os envio para o meio desse mundo. Para esse mundo, nele há muita gente má. Há muitos lobos ferozes, lobos capazes de tudo. Mas é para eles que eu envio vocês.
Eles precisam ouvir. Eles precisam também ouvir. Eu os envio para o meio de tudo isso. Mas vocês não podem se esquecer de que vocês são minhas ovelhas. Vocês não podem imitar os lobos. Não podem ser como eles. Não podem ser como eles. Não podem imitá-los. Não podem imitá-los. Não podem ter no coração as mesmas coisas que eles carregam no coração. Vocês não podem ter os mesmos sentimentos deles. Não, vocês são minhas ovelhas. Precisam olhar para mim e precisam se comportar como eu me comporto. Precisam olhar para mim e precisam me imitar. Eu sou o mestre de vocês. Eu sou o mestre. Então, vão para o meio deles, sabendo que vocês são minhas ovelhas. Agora, não vão pesados, carregados. Não levem nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Ou seja, não carreguem muitas mochilas. Quanto mais pesados vocês estiverem, mais difícil será a caminhada, mais difícil será anunciar, porque vocês estarão muito presos a vocês mesmos. Os meus discípulos precisam ser homens e mulheres livres, porque se estiverem muito sobrecarregados, porque se carregarem muitas coisas sobre os ombros, não vão ter tempo, coragem, disposição, destemor suficientes para anunciarem o meu reino. Não fiquem pesados, sejam livres. Sejam livres. Quando vocês forem, vocês não percam tempo. Não percam tempo. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, pelo caminho, vocês não devem saudar ninguém. Não é não cumprimentar ninguém, mas é porque naquela época, quando judeu se encontrava com judeu, começava um bate-papo e isso demorava muito, e portanto, não percam tempo pelo caminho. Portanto, não parem. Quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro, a paz esteja nesta casa. Ora, se nesta casa houver gente de paz, a paz descerá sobre ela. Mas se não houver gente de paz nela, a paz voltará para vocês. Vejam que nós somos homens de paz, mulheres de paz, e nós devemos levar a paz. E nós devemos desejá-la para os outros, nós devemos desejar que ela seja derramada sobre os lugares que frequentamos, mas Jesus deixou bastante claro que se nos lugares, se lá neles não houver gente aberta à paz, gente que esteja aberta à paz, essa paz não descerá e ela voltará para nós. Todavia, nós sabemos que nós só podemos dar o que temos. Só vamos dar a paz se tivermos paz. Os homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser pessoas cheias de paz. Porque senão nós não teremos o que dar. Não teremos o que dar. O Senhor também nos diz, fiquem nessa casa comendo e bebendo o que nela for oferecido. Porque o operário tem direito à sua diária. Então, nosso Senhor está dizendo que as pessoas nos acolherão porque nós estamos semeando sua palavra, porque nós estamos falando sobre o seu amor. Elas nos acolherão e nós devemos então comer daquilo que elas nos oferecerem. Nós devemos ser gratos por tudo, porque de fato o trabalhador merece a sua diária. Jesus também diz, olha, não passem de casa em casa. Quando vocês entrarem numa cidade e naquela cidade as pessoas receberem bem vocês, então vocês comam do que servirem, vocês fiquem por ali. Ele está dizendo isso para os 72 e nós devemos aplicar isso em nossa vida, porque muitas vezes, mesmo nos grupos da igreja, nas pastorais,
Quantas e quantas vezes nós temos que ir, temos que fazer porta a porta, temos que evangelizar, temos que levar Jesus. Então, o Senhor está nos dizendo como nós devemos nos comportar. Todas as vezes que nós formos evangelizar, que nós formos levá-lo para os outros, levar o seu amor. O Senhor também nos diz que nós devemos curar os enfermos que encontrarmos. Nós, sacerdotes, vamos sempre às casas dos nossos doentes, vamos levar para eles a unção dos enfermos, rezar a Deus pedindo a saúde deles. É uma missão bela. Todos nós podemos rezar também pelos doentes. Você batizado, você batizada, nós podemos impor nossas mãos também quando estivermos nas casas dos doentes. Podemos rezar por eles, clamar por eles, clamar por eles. E que missão bela é essa de cuidar dos doentes, de visitá-los, de levar uma palavra. Não importuná-los, mas de ir para amá-los, para ouvi-los, para escutá-los. Como é importante isso. Que missão bela é essa. Espero que Deus conceda a todos nós essa disponibilidade, esse desejo de nós o amarmos na pessoa dos doentes, porque Jesus está presente no doente. Padre Pio dizia que no doente Jesus está presente 2 vezes, porque o doente, ele é um ser frágil. Ele está em um momento de sua vida em que tudo é tão frágil. E, portanto, ao chegarmos perto deles, devemos dar o melhor que nós temos a eles, o melhor que nós temos para eles. O Senhor também nos diz que se porventura as pessoas não aceitarem nossa palavra, se não acolherem, que nós não briguemos. Apenas saiamos de perto, sacudamos a poeira que ficou aí na sandália e partamos para a frente, sem brigas, sem confusão, sem alardes, apenas respeitando os outros. Fizemos a nossa parte, foram eles que não quiseram e, portanto, deixemos tudo isso nas mãos do nosso Deus. Pois muito bem, é assim que devemos viver. Nosso Senhor nos deu uma missão, por isso eu digo sempre para todos, saiam dos bancos, pelo amor de Deus, saiam dos bancos, parem de ficar nos bancos. É tempo, o tempo urge, nós precisamos anunciar o reino de Deus, precisamos levar Deus, porque esse mundo sofre, está doente e precisa de ajuda. Saia dos bancos, meus irmãos. Vamos anunciar o nome do Senhor. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.